pessoal, devido ao momento que a gente está vivendo, a gente vai se mudar agora para um ambiente mais favorável para continuar a nossa gravação de hoje. Bom, essa história começou quando a nossa amiga Sara falou pra gente que trabalhava em uma obra. Então a Sara, junto comigo e a Fernanda, criamos um roteiro, o qual o Alisson e a Tatiane ajudaram a gente a animar desse jeitinho aqui. Então, vamos começar? A impermeabilização de um sistema tem como objetivo impedir a passagem inconveniente de fluidos, possibilitando assim a durabilidade e a funcionabilidade de uma construção. De acordo com a NBR 9575/2010, um sistema de impermeabilização se define como um conjunto de produtos e serviços/insumos dispostos em camadas ordenadas destinado a conferir estanqueidade a uma construção. Os sistemas de impermeabilização são divididos em rígidos e flexíveis. Cada classificação dispõe de diversos tipos de impermeabilização. Contudo, este procedimento tem o objetivo apenas de estudar o sistema de permeabilização rígida com argamassa polimérica para banheiros. Para fazer esse vídeo, usamos como documentos de referência projeto de estrutura, projeto de arquitetura, projetos de instalação e a PES 12. Orientação para execução de permeabilização, além da NBR 9574 de 2008 e 9575 de 2010. As ferramentas e equipamentos a serem utilizados são EPIs, contendo uniforme, bota de couro, capacete e luva de raspa de couro, trena metálica individual de 5 metros, vassoura piaçava e vassoura pelo, desempenadeira de aço, escova de aço, brocha, balde ou lata de 18 litros, tesoura e misturador elétrico. Materiais utilizados. Para preparação e finalização, utilizaremos o grout, que ele é um microconcreto feito com brita zero, que é uma brita bem pequenininha e fininha, de diâmetro no máximo de 9,5 mm, com um concreto muito fluido. Ele pode ser feito em loco ou não. Aí temos a resina epóxi, ou chamada de poliepóxido. É um plástico termorrígido que endurece a partir da mistura com um agente catalisador ou agente de cura e apresenta grande resistência mecânica e química. Devido às suas características de rigidez, impermeabilidade e resistências, as resinas epóxi são utilizadas como acabamento superficial de pisos e caracterizadas como revestimento de alto desempenho. Agora, para a parte interna de paredes, pisos e tetos, são utilizados a argamassa polimérica de 5 kg por metro quadrado, da Vedamate 100, que ela é um revestimento impermeabilizante flexível, bicomponente à base de resinas e cimentos com aditivos. Temos a tela de poliéster 3 por 3 milímetros, que ela serve para reforço de impermeabilização. Elas são flexíveis e rígidas, possibilita um aumento da resistência à tração. Aí temos a cantoneira de alumínio, que ela é para revestimentos de cantos vivos. A soleira de granito, que é para marcação dos desníveis entre os ambientes. E temos o hidrofugante, que é para proteger o revestimento contra a água e agentes agressivos. Ele preenche a porosidade das superfícies, evitando o aparecimento de eflorescências, manchas e escurecimento de rejuntes. Agora que conhecemos quais as normas devem ser seguidas, os materiais e equipamentos utilizados no procedimento e os EPIs necessários, vamos ao processo executivo da impermeabilização. Antes de começarmos a impermeabilização propriamente dita, devemos fazer um checklist de alguns requisitos, os quais chamamos de processos preliminares. Primeiro que os serviços de contrapiso e embolso devem estar finalizados. A superfície que vai receber a impermeabilização deve ser limpa, estar seca e isenta de partículas soltas. E qualquer falha na superfície deve ser tratada com epóxi ou grout. As concordâncias com os planos verticais devem estar a 90 graus. Os tubos passantes devem estar fixados com grout. Devemos nos atentar para a alocação e a chumbação do shaft no piso, pois não deve haver espaço vazio entre as concordâncias do piso com os planos verticais. E por último, o hidrofugante deve ser colocado no granito antes da sua aplicação no local da soleira. Agora que vimos o processo executivo da impermeabilização de banheiros utilizando a argamassa polimérica, seguimos para a realização de uma etapa, a qual chamamos de processo complementar. Esse processo garante o arremate da argamassa polimérica na porta de entrada do banheiro, podendo utilizar 3 opções de arremate, sendo a primeira o arremate pela soleira da porta, a segunda pelo piso da circulação ou do quarto, dependendo da localização do banheiro, e a terceira opção seria pelo arremate através da cantoneira de alumínio. Finalizada a impermeabilização, a última etapa consiste na realização do teste.
Caso as instalações ainda não estejam finalizadas, coloca-se uma mistura de água e gesso sobre uma superfície de papelão na parte inferior da tubulação, vedando-a e possibilitando a realização do teste. O teste consiste em colocar uma lâmina d'água de 5 cm na superfície durante 72 horas. Durante esse período, verifica-se a existência de vazamentos. Se não houver vazamentos, significa que a impermeabilização foi bem sucedida. Já se houver vazamentos, deve-se proceder para o reparo no local. O seguinte para a execução da impermeabilização é a preparação da argamassa. Neste procedimento, o produto utilizado é a argamassa polimérica semiflexível Vedamat 100, a qual é um sistema bicomponente, composto por uma resina líquida da cor branca e um pó cinza formulado à base de cimentos especiais e aditivos minerais. A mistura destes dois componentes deve resultar em um líquido viscoso de coloração cinza. Mas para que isso aconteça, o componente B deve ser adicionado aos poucos ao componente A, tornando a mistura homogênea e sem grumos. Vale ressaltar também que o tempo de utilização recomendado pelo fabricante é de 40 minutos. Concluída a preparação da argamassa, esta deve ser aplicada em demãos no sentido cruzado, obedecendo o intervalo de 2 a 6 horas. Nesta primeira figura, temos o exemplo da aplicação da primeira demão. Já neste pequeno vídeo, dentro do intervalo de 3 horas, a segunda demão está sendo aplicada, no sentido cruzado ao da primeira. Para o piso, a argamassa polimérica deve ser aplicada formando uma película de aproximadamente 3 mm. E deve-se também atentar para o uso da tela de poliéster, ao redor de ralos, pontos de água e esgoto. Para o rodapé, deve-se aplicar argamassa polimérica com brocha ou desempenadeira de aço, formando uma película de aproximadamente 3 mm, com altura de 20 cm. E deve-se também utilizar a tela de poliéster na virada do rodapé, como mostra a figura. Um detalhe importante na aplicação da tela de poliéster é que esta deve possuir total recobrimento da argamassa polimérica. Bom, espero que esse vídeo ajude você nos seus estudos e seja bem-vindo a tirar suas dúvidas com a gente.